Não foi isso? O caminho, não foi só isso? E nós entendemos então que o caminho é quem? É Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não foi isso que nós aprendemos? E que a pessoa precisa escolher bem o seu caminho. Assim como a palavra aberta, nós vamos falar com Deus mais uma vez. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Pela Tua infinita graça que nos alcança, ó Pai. Pela oportunidade de nós estarmos aqui na Tua santa casa de oração mais uma vez. Muitos aqui não estão presentes, mas talvez esteja conectado online, que essas bênçãos também se estendam a essas pessoas. Que nós possamos nesse momento, ó Pai, ouvir a Tua voz, que se cale o homem e se fale Deus. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio, eu falei 12, né? Mas na verdade é 11, desculpem. Diz assim, Deuteronômio 11, verso 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção ou a maldição. Essa pergunta foi feita ao povo de Israel num período bem específico. Mas será que Deus faz essa mesma pergunta para nós hoje? E a resposta é sim. Todos os dias Deus nos pergunta. Eu estou colocando diante de você hoje a bênção ou a maldição? O que você escolhe? E nós entendemos na última mensagem que a importância de escolher. Mas hoje nós vamos um pouco além. Nós vamos entender que não precisa apenas escolher. É necessário outra coisa. A graça de Cristo não tem como separar a graça de Cristo do livre-arbítrio, da capacidade que nós temos de escolher. Não tem como. Graça e livre-arbítrio andam juntas. Então nós temos a opção de escolher sempre. Só que nessa noite nós vamos entender que não é só escolher. E eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Você acha que escolher e escolha, melhor dizendo, e decisão é a mesma coisa? Escolha e decisão é a mesma coisa? Escolher ou decidir é a mesma coisa? Sim ou não? Quero ouvir respostas, irmãos. Sim ou não? Para não haver dúvidas, vamos para o dicionário. E eu quero ler o que eu peguei do dicionário. Primeiro, escolha. Escolha é o ato e o efeito de escolher, de selecionar entre uma ou outra coisa. Seleção, preferência, opção. A vida é feita de escolhas. Demonstra em relação a algo ou alguém. Preferência. Opção entre duas ou mais coisas. Situações, circunstâncias e caminhos. Ação de eleger alguém para um cargo. Isso que nós acabamos de ler é a definição do dicionário de escolha. E agora, para que nós entendamos a mensagem de hoje, nós precisamos entender também o significado de decisão. E o dicionário diz assim: decisão é a ação ou efeito de decidir. Já percebe no início que já mudou um pouco. Escolha é a ação de escolher. Decisão é de decidir. Determinação, resolução, que se toma após deliberação de sentença ou juízo. Tudo aquilo que resolveu acerca de alguma coisa. A habilidade para chegar a uma conclusão ou resolver algum problema. Sem indecisão. O dicionário traz que a decisão é a escolha quando não há mais indecisão. Enquanto na escolha
Você escolhe algo, mas às vezes você está indeciso. Uma vez você decidiu, você não tem mais indecisão. E o dicionário complementa: coragem ou firmeza. Então, decisão também é coragem ou firmeza. E hoje nós vamos meditar em alguns textos aqui. Vamos lá para Mateus. Nós vamos ler de forma breve a vida de 12 pessoas, o relato de 12 pessoas. São os 12 apóstolos originais. 9 deles escolheram o caminho. Não é Jesus Cristo o caminho? Os 12 apóstolos estiveram no caminho, correto? Então os 12 escolheram o caminho? Sim, os 12 escolheram. 9 deles, em particular, ao final de 3 anos e meio que permaneceu no caminho, que é com Cristo, eles não tinham tomado nenhuma decisão. A prova disso é que eles afastaram-se do mestre no pior momento para Jesus. Mas tem 3 personagens que se destacam. Primeiro deles, vamos ler Mateus 27. Nós vamos ler o versículo 3 a 5. Mateus 27, versículo 3 a 5. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traí sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar-se. Judas estava com Jesus ou não? Ele escolheu o caminho ou não? Escolheu ou não? Escolheu. Porque ele poderia muito bem não andar com Jesus. Ele estava no caminho. Mas ele estava salvo? Não. Então, irmãos, primeira lição que nós vamos tirar nessa noite, que escolha não é sinônimo de salvação. Se você está aqui nesta igreja hoje, ou se você tirou um tempo para assistir essa mensagem, provavelmente você já escolheu Jesus. Mas não quer dizer que você esteja salvo. Porque para a salvação é necessário uma decisão. É algo além da escolha. E Judas escolheu o caminho. Mas Judas estava perdido dentro do caminho. E é possível se perder no caminho correto? Sim. Se eu quero ir para Uberaba, a BR-050, correto? Que a BR vai para Uberaba. Mas se eu pegar ela sentido Araguari, é 050 também, certo? Eu estou no caminho certo. Estou ou não? Estou. Se eu estou no 050, o caminho para Uberaba é 050, só que eu estou perdido, eu estou indo no sentido contrário. Então, se nós estivermos no caminho correto, que é Cristo Jesus, mas se eu estiver afastando de Cristo Jesus, estou perdido. Faça uma reflexão da sua vida e veja se você está afastando de Jesus ou você está aproximando de Jesus. Se você estiver afastando de Jesus, você está no caminho correto, você está dentro da igreja, você está fazendo o que pensa que é correto, porque está no caminho correto, mas você está dando passos atrás, está afastando de Jesus, você está perdido. A outra maneira de estar perdido mesmo no caminho correto. Se eu quero ir para Ribeirão Preto, que também é 050, a saída daqui. Mas eu não... Aliás, vou mudar o exemplo. Eu estou indo na 050. Mas eu não sei para onde eu estou indo. O destino é Ribeirão Preto, mas eu não sei que o destino é Ribeirão Preto. Eu estou perdido ou não? Estou, porque eu não sei o destino. Eu estou no caminho correto, que leva a Ribeirão Preto. Mas eu não sei nem que destino que é. Eu posso chegar no destino, passar do destino, pode acontecer qualquer coisa, porque eu não sei para onde estou indo. Judas não sabia para onde ele estava indo. Os caminhos de Jesus e os propósitos de Jesus não eram os mesmos propósitos de Judas. Judas não traiu Jesus pelas moedas. Ele tinha outras intenções. Não vou focar na mensagem de hoje. Mas Judas estava perdido
no caminho. E ele tinha feito a escolha. Ele escolheu Jesus. Ele escolheu o caminho, a verdade e a vida. Vamos meditar na vida de outro personagem? Vamos para Lucas. Vamos para Lucas 22. Lucas 22, vamos ler o versículo 60 até o 62. Lucas 22, 60 ao 62. Mas Pedro, verso 60. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que diz. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se ao Senhor, fixou os olhos em Pedro. Pedro lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes negarás antes do galo cantar. Pedro é um outro exemplo. Você que está aqui nessa igreja hoje, e você que está assistindo essa mensagem, ou você foi representado por Judas, e eu quero que não. Pela misericórdia de Deus, eu quero que esse não seja o caso. Ou você é representado por Pedro, ou você é representado por outro que nós vamos ler agora, daqui a pouco. Mas então, qual que é o diferencial de Pedro em relação aos 9? Os 9 não tomaram a decisão e se afastaram de Jesus no último momento. Não estava ao lado de Jesus quando Jesus precisava. Mas Pedro até estava mais ou menos perto. Pedro até que não afastou muito longe. Mas Pedro negou Jesus. Talvez eu esteja falando para algum de vocês que esteja aqui presente, ou alguém que está nos assistindo, ou para mim mesmo, que às vezes eu não afastei de Jesus. Mas eu estou negando Jesus muito perto dele. Eu estou negando Jesus no caminho. Eu decidi estar com Jesus, mas eu não tomei a decisão de estar verdadeiramente com Jesus. E eu pego e nego. Ah, mas você pode perguntar, mas eu não nego Jesus. Nega todos os dias, quando você faz algo contrário do que Jesus quer que você faça. Todos os dias que nós fazemos algo contrário que Jesus quer que nós façamos, nós negamos Jesus. Toda vez que você se envergonha de falar o nome de Jesus para alguém, você está negando Jesus. E talvez possa ser o nosso caso, ou muitos de nós. Mas Pedro tem algo particular aqui na mensagem de Pedro, que Jesus olhou para Pedro e Pedro percebeu que tinha negado Jesus. E vamos ler o verso 62? Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Naquele momento Pedro tomou a decisão. Pedro já tinha escolhido Jesus há muito tempo, mas a decisão de estar com Jesus, ele tomou naquele instante. E há muitas das vezes nós estamos na igreja há 20 anos, 30 anos, não importa a quantidade, e você nunca tomou a decisão ao lado de Jesus. Você nunca chorou por Jesus. Você nunca chorou pelos os erros que você tenha cometido. Isso pode demonstrar que você aceitou Jesus, está no caminho, mas não tomou a decisão ao lado de Jesus. Vamos ler um outro personagem? Vamos ver João, João 19. Vamos ler o capítulo 25, capítulo 19, verso 25 a 27. João 19, verso 25 a 27. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena. 26. Vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela os discípulos, disse: mulher, eis o teu filho. Verso 27. Depois disse ao discípulo: eis aqui a tua
mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Quem é o discípulo em questão? João. E como que João era chamado no início do ministério de Cristo, no início dos 3 anos e meio? Filho do trovão. Um homem difícil. Na verdade, um garoto difícil, que ele era bem jovem. De um gênio ruim, difícil de lidar. Mas como ele vem sido chamado depois? Discípulo amado. E foi o único que permaneceu aos pés de Jesus no momento da crucifixão. João demonstra que ele aceitou o caminho, ele escolheu o caminho, mas ele decidiu ficar-se ao lado de Jesus. João, ao final dos 3 anos e meio, ele não apenas escolheu o caminho, ele decidiu o caminho. Talvez alguns de nós seja João. Talvez você já escolheu o caminho, talvez você já decidiu o caminho, e o que você resta fazer é permanecer nessa decisão. E João, só um parênteses aqui, por que Jesus entregou Maria, a sua mãe, aos cuidados de João? De forma bem rápida, a Bíblia fala que Jesus tinha irmãos, mas tudo indica que eram irmãos não por parte de Maria, apenas por parte de José. E sendo filho apenas de José, os irmãos de Jesus não teriam obrigação de cuidar de Maria. Então Jesus escolhe João para que seja o filho de Maria, e Maria seja mãe de João. Porque Jesus iria voltar ao céu, mas Maria ia continuar onde aqui? Aqui na terra. Maria não, em nenhum momento a Bíblia demonstra que Maria subiu ao céu. A ascensão de Maria ao céu não está escrito na Bíblia em local nenhum. E um dos indícios é esse daqui. Mas voltando para falar para João. Em 3 anos e meio, o mesmo período que os 12 apóstolos participaram, 9 não tomaram decisão. Um estava completamente perdido, Judas. O outro até estava perto de Jesus, mas o traiu. Mas no final dos 3 anos e meio, o único que se pode dizer que tomou a decisão ao lado de Jesus foi o apóstolo João, o discípulo amado. E nessa noite eu quero perguntar para você e para mim: você quer ser um dos 9? Você quer ser o Judas? Você quer ser Pedro? Ou você quer ser João? Eu quero ser João. Eu quero estar com Jesus. No pior momento possível, mas eu quero estar com Jesus. Não importa o momento, mas eu quero estar com Jesus. Mas se por acaso você não é João ainda, seja pelo menos Pedro. Quando Jesus te olhar, chore amargamente e arrependa-se e tome a decisão ao lado de Jesus. Se você não é Pedro ainda, seja pelo menos dos outros 9, que passando o momento, pós-ressurreição, tomaram a decisão ao lado de Jesus. Mas não seja Judas. Não esteja no caminho e esteja perdido. Não esteja no caminho e seja vendido, comprado por qualquer outra coisa. Porque 30 moedas de prata naquele tempo não era nada. E muitas das vezes nós estamos traindo Jesus, vendendo Jesus por muito menos. O que tem feito você vender Jesus? O que você tem feito trair Jesus? Talvez muito menos do que 30 moedas de prata. Tem um verso que está aqui na minha mensagem que o Elias até já leu. Vamos lá em Efésios. Efésios 2, o verso 7. E diz assim: portanto, Efésios 2, verso 7.
Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo de riqueza insuperável de graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Amém? 2:7. Efésios 2, verso 7. O que esse texto quer dizer para nós? Jesus tem muito a dizer para nós nesse texto, nesta noite. Jesus está falando que nas eras futuras, uma multidão, nós seríamos exemplo para uma multidão da graça que Cristo nos fez em nós. Os apóstolos, exceto Judas, foram exemplos e está sendo exemplo para nós da graça que Cristo fez na vida deles. De João, filho do trovão, ao discípulo amado. E o que a graça tem feito comigo e com você? Qual que é o exemplo que eu estou passando que a graça está fazendo comigo e com você? Que transformação que está sendo feita? A bondade, no final do verso, que Ele demonstrou por nós, Cristo Jesus. Cristo, a graça de Cristo, ela é imaginável. Nós não conseguimos compreender a plenitude da graça. Um Deus que se fez carne, um Deus que se encarnou e viveu tudo o sofrimento que viveu, e morreu, separou-se do Pai por causa do meu e do seu pecado. Mas a graça, ela não se separa do livre-arbítrio. Você tem o poder de escolher se você quer receber essa graça ou não. E lembra-se que essa escolha depois tem que se tornar uma decisão. Que a decisão, como nós vimos aqui, ela tira todas as incertezas. Uma vez você decidiu, não tem mais incertezas. Se você está com alguma dúvida no coração, se esse é o caminho, talvez você já escolheu, mas não decidiu. Vamos ler outro texto. Vamos ler Hebreus. Hebreus 12. Hebreus 12, 1 e 2. Vamos ler até metade do verso 2. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunha, livremos tudo dos que nos atrapalha e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. O que é que Deus quer dizer conosco, para nós, nesta noite? Nós estamos no meio de uma grande multidão. E para que nós recebamos a graça de Cristo, nós precisamos livrar de tudo que nos atrapalha. A pergunta que eu faço para mim e para você: o que tem atrapalhado a sua vida? O que você precisa se livrar para receber a plenitude da graça de Cristo? O que você ainda está conseguindo carregar consigo, sabendo que deve se livrar disso? Se você já sabe, ótimo, é o primeiro passo. Mas se você ainda não sabe, a primeira coisa é você ter que passar a saber. E aqui também o texto diz: livrar do pecado.
e corramos perseverança na corrida que foi posta diante de nós. E olhamos firmes, como Jesus olhou para Pedro. A Bíblia agora manda que nós olhemos para Jesus firme, que é o aperfeiçoador da nossa fé. Você está sentindo fraco? Olhe para Jesus. É Ele que é o aperfeiçoador da nossa fé. Se você não tomou a decisão ainda, olhe para Jesus. Entenda a sua maravilhosa graça. Eu não sei, nessa noite, o que você precisa tomar uma decisão. Talvez você precisa decidir pelo batismo, que você ainda não se batizou com o batismo que Jesus instituiu, o batismo pelas águas. Talvez essa noite a sua decisão precisa ser pelo batismo. Talvez a sua decisão essa noite é estudar mais a Bíblia. Talvez a decisão dessa noite é você participar mais dos cultos. Essa igreja ontem estava lotada, agora não está tanto. Talvez seja essa a decisão. Talvez a decisão que você precisa é que seja um mordomo mais fiel. Talvez a decisão que você precise é que você seja mais amável, que não seja o trovão, mas um discípulo amado. Eu não sei qual é a decisão, mas tome a decisão agora. Nós não sabemos o último momento que nós temos para tomar uma decisão. Nós sabemos que o relógio profético, ele avança a passos largos. E em algum momento, todos que estão no caminho, que se diz cristãos, vai ter que tomar uma decisão. E essa decisão futura só vai acontecer a decisão correta se você passar a tomar a decisão certa hoje. E nós também não sabemos o dia e momento da nossa morte. A decisão tem que ser tomada agora. E para nós terminarmos, eu quero contar a história talvez você não saiba o nome dele, mas você sabe um pouco da história dele. Lembra do hino que nós cantamos? Maravilhosa Graça? Ou Graça Excelsa? O compositor deste hino e a letra do hino se mistura. Porque o hino é uma biografia da vida dele. E ele tem muito que nos ensinar. E eu, em particular, tenho muito em comum com John Newton. John Newton, em sua época, 1725, quando ele nasceu, na época que ele começou a pregar, não era nada comum contar história num púlpito. E ele foi um revolucionário a contar histórias para que as mensagens fossem melhor compreendidas. Esse é o primeiro ponto que eu tenho em comum com ele. Eu sempre termino minhas mensagens contando alguma história. Mas nós temos mais coisas em comum. John Newton, ele nasceu num lar cristão, pro lado da sua mãe, porque o seu pai não. Mas a sua mãe o educou na sua criancice os caminhos de Jesus. Mas a sua mãe veio a falecer com ele muito jovem. Mas ele teve ali a semente plantada no seu coração. Mas o seu pai, um homem duro, difícil de lidar, e os caminhos que John Newton percorreu, ele esqueceu completamente dos ensinos da sua mãe. John Newton também era um homem que poderíamos dizer um gênio, com a capacidade mental tremenda, com dons de Deus tremendos. Mas ele não estava usando, na sua juventude ele não usava nada disso. Por um período, se você estudar a biografia de John Newton, você vai encontrar algumas divergências. Mas o fato é que a história dele é um tremendo testemunho. E nós temos muito o que aprender com ele. Em determinado momento ele foi para a marinha, forçado, ele não queria ir. Depois ele abandonou a marinha e foi trabalhar no navio negreiro, navio de escravos.
E ele não passou apenas a trabalhar como navio que buscava escravos da África. Ele passou a ser capitão do navio. Ele passou a fazer maltratos às pessoas escravizadas. Mas em determinado momento da história de John Newton, ele próprio foi escravizado. E ele precisou ser resgatado. Mas ainda assim ele não percebeu a graça de Cristo. Ele não percebeu. Ele não estava muito importando. A biografia diz que ele era um homem terrível, blasfêmio, que não importava nada com Deus e vivia no fundo do pecado. Mas em certo dia, o seu navio negreiro foi assolado por uma grande tempestade, de tal modo que eles ficaram 27 dias à deriva no mar. O mastro se quebrou, eles não tinham como para onde ir, os mantimentos acabaram, a morte era certa. Nesse momento, John Newton percebeu o seu pecado, e como Pedro, ele chorou, ele clamou pelo perdão. E como Pedro ali, ele pediu por misericórdia. Deus o salvou. Deus o livrou daquela tempestade. Mas John Newton, naquele momento, ele tomou a escolha, escolheu Jesus. Mas ele não tomou a decisão com Jesus, porque ele continuou a traficar pessoas. Ele passou a fazer culto no seu navio, mas ele não tinha tomado a decisão inteiramente com Jesus. Talvez eu estou falando com alguns de vocês que já escolheu Jesus, faz culto familiar, vem para a igreja, mas ainda não tomou a decisão com Jesus, porque precisa largar algo para trás que precisa ser largado. John Newton precisava largar aquela vida de escravos, de tráfico de escravos. Mas a graça de Cristo foi crescendo em seu coração. Ele foi aceitando a transformação de Cristo. Em determinado momento, ele decidiu: eu não quero apenas escolher Jesus, eu quero decidir ao lado de Jesus. Eu não quero ter dúvida nenhuma. John Newton então passou a ser um dos maiores pregadores da sua época, talvez um dos maiores pregadores da história, compositor, famoso, um homem tremendamente usado por Deus. John Newton, que era um homem que só xingava, vivia no pecado, no álcool, ele passou a ser conhecido como o homem que amava. John Newton, ele tinha o dom e o cuidado de tratar cada pessoa individualmente e atender às suas necessidades, mesmo que fosse por carta, mesmo que ele não visse a pessoa. Como John Newton foi transformado. E em determinado momento da sua história, ele compôs essa música que nós estamos ouvindo, essa melodia, e a letra que nós já cantamos, mas eu quero recitar essa letra aqui. Eu não sei cantar, mas eu quero que nós meditemos na letra desse hino. Preciosa a graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me livrou, a graça libertou-me assim, e o temor me levou. Ó, que preciosa é para mim a hora em que me achou. Mil lutas, dores, tentações caíram sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. E quando o céu em glória eu for, e lá no lar de paz e luz, para sempre, então eu cantarei da graça de Jesus.
John Newton, já depois da sua velhice, 27 anos de ministério, as pessoas chegaram nele e diziam: por que você não aposenta? A sua memória está falhando. E ele diz: como eu poderia parar de falar dessa graça? Isso também me inspira, porque vocês sabem que eu tenho um problema. Eu tenho um problema sério de memória. Alguns de vocês já sabem um pouco da minha vida. E às vezes eu me sinto triste e falando assim: mas eu não consigo. Mas ao mesmo tempo eu digo: mas como eu posso parar de falar da graça de Jesus? Como John Newton, como eu posso parar de falar da graça de Jesus? Pois ele me libertou. Eu estava perdido e ele me achou. Eu não posso parar de falar. John Newton, em muitas ocasiões, ele pregava com a sua roupa de marinheiro, de capitão de marinheiro. Ele lembrava das suas origens. Nós precisamos nos lembrar de onde Cristo nos tirou, para que nós nunca queremos voltar para lá, porque nosso local é o céu. Nesta noite, eu gostaria de quebrar o protocolo, porque normalmente quem faz isso é pastor, e eu não sou pastor. Mas se você sentiu tocado no seu coração que você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus nesta noite, eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero que você não se envergonhe de Jesus, não se envergonhe do Evangelho. Não sei qual é a sua decisão. Se você tem uma decisão a tomar, que nesta noite você: Senhor Jesus, como John Newton, decidi aos teus lados, eu quero vir aqui na frente. Eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Eu quero que você esteja aqui na frente, por um momento que seja marcante na sua vida, que Deus te alcançou mais uma vez, que não escolheu você, não apenas de forma clara, de forma objetiva, que você demonstre: Senhor, eu apenas não escolho você, mas eu decido ficar ao teu lado. Se você tem alguma decisão a ser tomada, alguma coisa que você precisa decidir, venha. Quando ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. E se você que está nos assistindo, se você que sentiu que Deus tocou no teu coração, que tem alguma coisa que você precisa decidir ao lado de Jesus, se você está assistindo sentado, coloca-se de pé. Se você está sentindo deitado, pelo menos se sente na cama. Mas demonstre para Deus, demonstre para as pessoas que estão à sua volta, que você não quer apenas escolher Jesus, mas que você quer decidir estar ao lado de Jesus. Como a vida de John Newton, como a vida dos apóstolos que decidiram ao lado de Jesus, muitas pessoas foram abençoadas. Deus quer fazer maravilhas na sua vida, e maravilhas através da sua vida. Mas você tem que decidir ao lado de Jesus. Não sei qual é a sua decisão, o que você precisa tomar, mas tome hoje. Não deixe para amanhã. E que nesse momento nós vamos falar com o nosso Pai querido. Graças te damos, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração através da tua santa palavra. Nós entendemos, ó Pai, que nós precisamos escolher estar no caminho, mas nós entendemos que também nós precisamos decidir estar com o Senhor para todo sempre. Cada um de nós aqui, ó Pai, temos as nossas falhas e as nossas dificuldades, coisas que nós precisamos deixar para trás, coisas que nós precisamos decidir para que nós possamos estar integralmente com o Senhor. Também tem essas pessoas que nos assistem, que estejam assistindo neste momento ou que venham assistir depois. Que o Senhor também possa habilitá-lo com a tua infinita e maravilhosa graça, que essa decisão a ser tomada neste momento possa ser selada no coração de cada um de nós. Pai, nós não queremos viver um cristianismo que seja apenas superficial. Nós não queremos, ó Pai, como John Newton, ser salvo pelo Senhor, mas continuar nos tráficos, continuar nos pecados, que seja lá qual for. Mas como John Newton também decidiu
ter uma vida de ministério nas tuas mãos. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, ó Pai. Que faça a tua vontade e o teu querer na vida de cada um de nós. Senhor, há muitas lutas e dificuldades, como no hino que nós cantamos. Há muitas tentações, mas nos livra de cada um delas. Senhor, há dificuldade de doenças físicas graves, algumas já foram aqui mencionadas. Que no nome do Daniel, que o Senhor possa atender cada um dos enfermos desta igreja, ou enfermos que nós estamos orando. Que o Senhor possa fazer milagres, ó Pai, se essa for a tua vontade. O Senhor possa ressuscitar, ó Pai, se essa for a tua vontade. Nós cremos no teu poder. Nós cremos também, ó Pai, no teu poder de transformação de coração. Cada um de nós temos algo a ser transformado. Nos transforme, ó Pai. Que como o Senhor olhou para Pedro e ele chorou amargamente, que se necessário que nós choramos, que nós entregamos, que nós suplicamos, ó Pai, mas não tire o olhar de nós, e que nós não possamos tirar o olhar do Senhor. Não importa em que condição que nós estejamos, mas pela tua misericórdia, Pai, pela tua infinita graça, não deixa que nós sejamos Judas. Não deixamos que nós estamos dentro do caminho e por algum momento venha nos perder. Esteja, ó Pai, com aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, espiritualmente difíceis, que precisa tomar decisão ao teu lado. Verdades que estão conhecendo, mas que ainda não estão aceitando. Pessoas que aceitaram o Senhor em partes, mas o Senhor não quer dividir. O Senhor não quer nos integralmente. Esteja com essas pessoas, ó Pai. Trabalhe no coração de cada uma dessas pessoas, porque nós queremos estarmos aqui reunidos nesta igreja, mas principalmente nós queremos estar reunidos no céu a teu pés. Nós queremos estar reunidos no céu e te abraçar, e te tocar, e te suplicar, e te agradecer pela tua infinita e maravilhosa graça que nos alcançou. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.